Hoje eu acordei pensando por que eu resisto tanto ao fluxo da vida, né? E isso desencadeou em mim porque eu assisti o vídeo da Mila do Descubra o Seu Propósito, esse projeto que a gente tá fazendo juntas, né? Com mais 11 profissionais pra não pra ajudar, mas pra inspirar nessa questão de descobrir algo que está coberto dentro da gente, né? Mas a questão é que vendo, né, assistindo o vídeo dela, eu fiquei pensando nessa questão de como a gente não deixa fluir as coisas pra acontecerem na nossa vida da maneira mais simples. E a gente vai complicando tudo, e tudo começa na questão da aceitação, né? Na verdade, não começa na questão da aceitação, mas se a gente não aceita o nosso momento presente, quem a gente é, o que está acontecendo com a gente, as outras pessoas, se a gente não aceita as outras pessoas com a gente, se a gente não entende que a gente é parte desse sistema todo e com isso não aceita esse sistema que foi nos dado, a gente não consegue deixar a vida fluir. E aí a vida começa a acontecer um monte de coisa na nossa vida e começa a repetir, como muitas vezes quando a gente entra num ciclo vicioso de relacionamento, quando a gente começa a se relacionar com o mesmo tipo de pessoa e a gente tá sempre colocando a culpa nas outras pessoas porque elas não nos dão bola, porque elas não fazem o que a gente tá esperando, e a gente não aceita que tá todo mundo no mesmo processo de querer atenção, de querer ser amado, de querer ser parte desse sistema. Porque todos nós estamos nesse sistema. E aí vem essa questão da aceitação. Enquanto a gente não fizer esse movimento de se aceitar, é muito difícil deixar o fluxo da vida fluir e a gente viver com mais simplicidade. Só que, claro, como é que a gente vai fazer para se aceitar? Então, eu acho que a primeira coisa para a gente se aceitar também é se conhecer muito bem, é saber quem a gente é. A partir do momento que a gente se conhece e a gente se coloca no nosso lugar, né, a gente começa a aceitar quem somos e aí a gente começa a não dar tanta bola porque as outras pessoas pensam da gente e a gente começa a aceitar as outras pessoas também. Engraçado que eu tava em São Paulo semana passada com uma amiga minha e aí ela tava contando, ela achando que ela tá acima do peso, sabe como é que é essas coisas de mulher, né? Que a gente sempre acha que tá acima do peso. E não que a gente tenha que estar, mas que eu sempre acredito que também está, né, com peso legal, é saúde. Então, mas ela falando, não, porque eu já fui perfeita um dia, ela querendo levar a questão de ser mais magra à perfeição, porque eu já pesei não sei quantos quilos a menos e eu andava que nem uma patricinha e realmente, sendo assim, a gente tem mais privilégios na vida, as pessoas nos aceitam mais e eu até consegui alguns namorados, né, mas pessoas que eu não conseguiria se eu tivesse assim, porque também ela tem um estilo próprio de se vestir, que é estilo total, e também porque ela acha que ela tá acima do peso. E aí ela chegou à conclusão no final dessa história que ela me contou de que as pessoas que ela se aproximavam, na verdade, eram pessoas que ela não gostava de estar próximas. Eram pessoas que tinham uma vibe diferente da dela, né? Uma energia diferente da dela. E quando ela tá assim, né, do jeito que ela tá, se vestindo do jeito que ela gosta, no peso que ela tá hoje, que também não é um peso a mais, é mais aquela coisa de que a gente vai achando, né, que a gente sempre tá mais do que a gente deveria. Ela se aproxima das pessoas que tem mais a vibe dela, né? Então, assim, tem essa questão de se conhecer, tem essa questão de se aceitar e ser quem a gente é. E aí o fluxo vai acontecendo justamente por causa disso, porque a gente vai se aproximando das pessoas que são como a gente. O que acontece quando a gente começa a viver uma vida que não é a nossa? A gente entra num ciclo vicioso que pra voltar fica muito difícil, porque aí a gente começa a vestir um personagem. E aí a gente começa a não ser mais quem a gente é. A gente começa a se vestir do jeito que a gente acha que as outras pessoas acham que a gente deveria se vestir. A gente começa a se comportar do jeito que as outras pessoas acham que a gente deveria se comportar. E daqui a um pouco a gente tá cercado de gente que não são as pessoas que a gente gostaria de estar. E aí a vida não flui. Por quê? Porque a gente não se conhece, porque a gente não se aceita e porque a gente não faz do jeito que a gente gostaria
de ser, e assim o ciclo vicioso começa a acontecer, e para desfazer isso, gente, é muito mais difícil. Então, eu não sofro com isso, nossa, eu tô aqui cagando moral, que nem diz a galera, né? Mas não é que eu não sofra com isso, eu sofro com isso direto, e na verdade esses vídeos que a gente faz é justamente o que a gente tá sofrendo, e por isso que a gente vem aqui falar, por isso que a gente quer compartilhar o que a gente pensa. Eu também sofro com isso, muitas vezes eu me pego sendo quem eu não sou, e opa, né, vamos parar por aqui, Débora, não é esse caminho, vamos voltar, porque eu me observo muito, eu tô muito nesse processo de observação. E isso tá muito interligado em também aceitar as outras pessoas, o que as outras pessoas acreditam, porque às vezes a gente fica culpando aquelas outras pessoas, mas ou aquela pessoa que te falou alguma coisa que tu não gostou de ouvir, ou ela tinha uma intenção positiva no que ela queria te dizer, ou é o processo dela, de espelho dela, que ela tá se espelhando em ti, e daí não é o teu processo. Tu não tem que levar pra casa o que as outras pessoas te falam e que tu acha que não é pra ti. Tu tem que fazer o que o teu coração sente, o que a tua alma sente. E pra isso é muito importante se conhecer e se aceitar. Isso não é besteira, não é videozinho de autoajuda. É algo muito importante pra gente começar a refletir, pra fazer com que a nossa vida flua de uma maneira mais leve, né? De uma maneira mais a ver com o que a gente acredita, com a nossa alma. Então é legal refletir sobre tudo isso que a gente tá falando agora. E um beijo grande. Eu sou a Débora Paz. Paz. Bom dia pra você.